de vocês. Aqui do lado, acho que todos também já vieram outras vezes. Abra sua Bíblia, então, em Apocalipse capítulo 7. Estamos caminhando na exposição desse livro. Eu acho que a mensagem número 66 no livro de Apocalipse. Espero que essa altura aqui você esteja se situando um pouquinho mais aí a respeito das verdades bíblicas. Lembrando que todo esse trecho aí está dentro da abertura do 6º selo. O livro de Apocalipse é um livro que deve ser lido de forma cronológica. Tenho batido nessa tecla porque eu sei, conheço amigos que eu respeito, mas discordo nesse aspecto, que dizem que o livro de Apocalipse é um livro cíclico, que deve ser lido, que a mesma história é contada várias vezes. Então você lê um trechinho, depois a história repete, e depois a história repete. Eu não vejo nenhum sentido em ser dessa forma, porque ele mostra para nós cronologia. Selo 1, 2, 3, 4, 5. Isso é cronológico. Depois trombeta, 1, 2, 3. Não tem ciclo aqui. É um livro linear. E o livro é dividido em 3 partes. As coisas que são, aparece no capítulo 1, Jesus ressurreto, com aquela aparência toda diferente que nós já estudamos. As coisas que vistes, né, capítulo 1. As coisas que são, capítulo 2 e 3, fala das 7 igrejas do livro de Apocalipse. E já falamos sobre isso. Do capítulo 4 em diante, fala das coisas que vão acontecer depois dessas. Então tudo que nós estamos vendo agora é futuro. Não aconteceu. É o nosso futuro também. Era o de João, continua sendo o futuro da igreja, porque não se cumpriu. E nesse aspecto nós vimos a abertura dos selos. Os selos foram abertos. Primeiro o selo abre, o anticristo surge no mundo, um governante que procura imitar Jesus, entrando na história do mundo como um cavaleiro branco, um político vitorioso, com um arco na mão, mas sem flechas, porque ele não vem com poder militar, ele surge por meio de política. Ele recebe uma coroa, ou seja, ele vai ter poder de governância no mundo. Logo depois começam a vir outros cavaleiros, o cavaleiro vermelho, que traz a guerra, o cavaleiro preto, que vai trazer a fome, o cavaleiro esverdeado, ou amarelo, em algumas versões fala, que traz a morte, o inferno vem seguindo. Então você vê muitas pessoas morrendo. Logo depois, o 5º selo é aberto e aparece o trono de Deus, e lá no céu há um altar, e a alma das pessoas que morreram, que foram decapitadas, né? Os mortos estão clamando a Deus: até quando o Senhor não vai vingar a gente? O Senhor não viu o que eles fizeram? E Deus falou: eu vi, irei vingar vocês, mas olha, repousa um pouco, porque ainda virão outros mártires. Eu vou vingar quando todos os mártires chegarem, eu não vou vingar só vocês. Mais pessoas vão morrer. Quando todos estiverem reunidos, então eu começo o meu processo de justificar ou de vindicar o sangue de vocês no mundo. Logo depois, o 6º selo é aberto e um terremoto tremendo no mundo acontece, e aí os astros são mexidos, meteoros caem na terra, o sol fica escuro, a lua fica vermelha como sangue, as ilhas são abaladas, então há um tremor. E as pessoas começam a fugir dizendo: quem é que pode ficar em pé? Quem pode sobreviver? Entramos no capítulo 7 para responder essa pergunta. Quem pode ficar de pé? Ninguém, exceto aqueles a quem Deus selar e proteger. E aí então você vê lá os anjos, 4 anjos espalhados nos 4 cantos. Vocês lembram que eu falei, né? A terra é uma esfera mesmo. E mais o texto fala 4 cantos, para você saber que está norte, sul, leste, oeste. E eles estão segurando os juízos de Deus. E eles recebem a ordem de não fazer mal algum, até que as pessoas a quem Deus vai selar para um trabalho específico sejam marcadas e protegidas. E aí então você vê 12.000 de cada tribo dos povos de Israel. Não é a igreja, não são gentios, são 12.000 homens de cada uma das tribos de Israel. São 12.000 de cada tribo, que formam 144.000 missionários que vão trabalhar. Pastor, mas o texto não fala que eles são missionários. Olha, é verdade, não fala, mas quando fala que eles são 144.000, o quê? São 144.000 o quê? Testemunhas. São testemunhas. O que uma testemunha faz? Ela dá testemunha, ela sai pelo mundo, então o trabalho dela é esse. Então, se isso não é um trabalho missionário, é estranho. Então, é dar testemunho do quê? Qual o resultado disso? O que nós vamos ver hoje é o resultado do ministério das 144.000, ou dos 144.000 apóstolos Paulo da última
era da igreja, última era da história, tá bom? É isso que nós estamos vendo. E a correlação é bem simples. Há muitas pessoas que não conseguem admitir isso, mas nós não estamos forçando o texto. Deus sela 144 mil missionários e envia para o mundo. Na sequência, o que vamos ver hoje, milhares e milhares e milhares e milhares começam a chegar no céu. Por quê? Qual é a relação disso? Se um apóstolo Paulo alcançou centenas de milhares, o que serão 144 mil missionários varrendo o mundo com o evangelho, sendo selados, protegidos por Deus, para que o anticristo não os mate, para que o inimigo não tenha poder sobre eles? Gente, vai ser um impacto global. Muitos, milhares se convertem. Bom, esses milhares, centenas de milhares, para não dizer milhões. É isso mesmo, milhões de pessoas vão se converter. E por que elas vão morrer? Porque quem está governando é o anticristo, e a perseguição vai ser ferrenha. Quem foi protegido? Os 144 mil. Os convertidos do ministério deles não recebem essa proteção. Hoje o Espírito Santo é dado a nós para ser o Consolador. Na época da tribulação, o Espírito Santo não age dessa forma. As pessoas vão ser martirizadas. A Bíblia já diz. O anticristo guerreará contra os santos. Santos são salvos dentro desse período. Eles não são a igreja. A igreja está no céu. Então isso é outra confusão que acontece. A igreja está no céu. Não tem ninguém para testemunhar. Deus chama 144 mil judeus e manda eles para o mundo. Homens. Já vimos isso aí. Homens que não se casaram. E eles vão pelo mundo, pregam o evangelho. As pessoas se convertem, são mortas. Várias delas são mortas, aos milhares. E começam a chegar no céu. Onde a igreja está? Está no céu. Então você tem um grupo que está se convertendo na terra que não é a igreja de Cristo. Então quem eles são? Eles não são judeus. Não é o Israel. Não é a igreja que está no céu. Quem são eles? A Bíblia classifica eles com o nome: os salvos da grande tribulação. É assim que você chama eles. Eles não são a noiva de Cristo? Não. A noiva de Cristo já está no céu. E esse texto nos ajuda a entender. Tá bom, é daí que nós vamos chegar. O ministério dos 144 aconteceu e diz assim no versículo 9. Depois dessas coisas, que coisas? O selar dos 144 mil missionários. Depois dessas coisas, eis que uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas e com palmas ou palmeiras nas suas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertencem a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, e os anciãos e os 4 seres viventes. Pode ir passando por aí para a transmissão, o texto bíblico está aí para quem for acompanhar na transmissão, tá? Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Então ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Esse é um texto, são diversos versículos, mas a ideia é bem simples de ser percebida. A soberania de Deus, nesse texto, se manifesta por aquilo que ele tem. Por que está escrito dessa forma? O texto vai mostrar algumas coisas que pertencem a Deus, e só a Ele. E Ele administra como Ele quer. Não compete a nós dizermos como Ele faz isso, não compete a nós questionarmos
como ele faz isso, nem sequer entender como ele faz isso. A única coisa que a igreja faz é constatar dizendo, realmente ele faz isso. Hoje pela manhã nós falamos um pouquinho sobre isso. Os crentes da atualidade, eles perderam a noção de quem eles são. Nós somos servos e Deus é soberano. Um servo não questiona o seu senhor. Um servo não diz para o seu senhor o que você está fazendo. Por quê? Eu quero entender. Quando um senhor ordenava, vá trabalhar no campo, o empregado não falava, por quê? Não é assim que funciona. Deus não está sujeito aos nossos questionamentos. Então hoje nós vamos ver a soberania de Deus sendo manifesta no que ele tem. Quais são as 3 coisas que pertencem exclusivamente a Deus? Bom, vamos ver a explicação do texto. Eu falei que o Cordeiro está desenrolando um livro e ele está efetuando o primeiro estágio dos juízos de Deus. Os juízos de Deus também são divididos em 3 partes. Eu falei que o livro é dividido em 3 partes. Capítulo 1, capítulo 2 e 3 e o restante. Mas os juízos de Deus também são divididos assim. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira. Cada vez que o juízo de Deus muda, ele vai para um nível mais severo. É assim que vai ser o andamento do livro. Então nós estamos aqui no que nós chamamos de primeira parte da tribulação. Tá aí a dinâmica, toda essa figura que não dá para explicar agora, vocês que já vieram outros dias viram, está simbolizando o que acontece na primeira metade, os primeiros 3 anos e meio dos 7 anos de tribulação, que é o total dos anos que o livro de Apocalipse cobre. Os primeiros 3 anos e meio são marcados pelos selos. O surgimento das testemunhas, vamos falar depois. Então nós estamos na primeira metade dos primeiros 3 anos e meio. Dito isso, a primeira sinal que aparece, versículo 9, fala, depois dessas coisas vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar. Fantástico isso. João está no céu, a igreja já está no céu, ele está olhando para aquilo que Deus fez na terra, Deus manda missionários pelo mundo e logo depois fala, depois disso, depois que os missionários saíram mundo afora, eu comecei a ver no céu uma multidão. E aí João diz assim, que ninguém, nem eu, nem ninguém poderia enumerar. Para o mundo antigo, quando falou que Deus selou 144 mil judeus, já era um número para eles altíssimo. Falou, nossa, é muita gente que Deus está selando. E agora, na sequência, ele fala assim, havia uma multidão que não dava para se contar. João olhou e falou assim, não adianta eu tentar marcar isso. Primeira coisa que você deve olhar para isso é que no período da tribulação haverá salvação como nunca houve na terra. Milhares, milhões vão se converter. Isso é bom ou ruim? Da perspectiva de quem é salvo e olha para os seus familiares e fala, Senhor, eu prego tanto e eles não entendem. Eu amo a minha família, eu prego para o meu vizinho, eu falo no meu trabalho e eles dão risada de mim. Ok? Jesus falou que isso ia acontecer, mas haverá um dia em que a igreja é tirada. E quando a igreja é tirada, as pessoas acham assim, bom, se a igreja foi tirada, não vai ter conversão. Vai ter conversão. Por quê? A igreja é tirada. As Bíblias ficam quando a igreja é levada para o céu? Ou você vai levar a sua? Eu queria levar a minha, mas não vai dar. Ela vai ficar. A sua Bíblia vai ficar. O que mais vai ficar? Que vai servir para evangelizar pessoas? A internet, os vídeos das diferentes igrejas vão estar. Os vídeos desse culto ou vídeo de outra igreja vai estar? Vão estar aí. A semente que você lançou, pessoas que você já evangelizou, falaram, eu não quero, de repente agora, aquilo começa a falar, nossa, era verdade, né? Aquela pessoa falava para mim, aconteceu dessa maneira. E o germinar de salvação começa no coração das pessoas. Então, haverá uma conversão muito grande. Então, não é só porque você não colhe hoje os frutos do seu evangelismo que significa que Deus não vai operar através do que você fez. Fala, pastor, eu sou um péssimo evangelista, eu prego para todo mundo, ninguém se converte. A palavra é ainda. João diz, eu vi uma multidão, ninguém podia, eu não registrei. Eu registrei os 144 mil, mas nesse caso, essa imagem é interessante, porque quem representou tentou mostrar assim, aí há pessoas do Oriente, atrás há pessoas de pele escura, há idosos, há pessoas de pele clara. Talvez a definição na imagem aqui não seja tão clara, mas ele mostra de diferentes lugares. Adolescentes, idosos, pessoas de todos os lugares. E o texto bíblico fala assim,
As pessoas vieram de todas as nações. Isso é muito bom, porque no mundo antigo, alguns acreditavam que a salvação era restrita aos judeus. E o João fala, não. Eu vi gente de todas as nações. E eu vi gente que pertencia a certas tribos. Tribos são grupos que existem dentro de nações. Talvez tribos aqui possam se aplicar a tribos indígenas, tribos africanas, tribos de nômades. Pessoas que não têm contato com a sociedade, vivem numa nação, mas estão isolados. João fala, eu vi pessoas de tribos chegando. Eu vi pessoas de povos diferentes. E eu vi pessoas de línguas, de idiomas diferentes. E todas elas estavam em pé diante do trono. Havia um grande trono no céu e João olha, as pessoas estão chegando, ele vê pessoas de todas as raças, de todos os idiomas, e elas comparecem, estão de pé diante do trono e diante do Cordeiro. Então, diante do trono de Deus e diante da pessoa de Cristo, que é o Cordeiro. Eles estão vestidos com vestiduras brancas, que no livro de Apocalipse significa justificação. Então, a pessoa que morreu e tem a fé, alcançou a salvação, recebe dele vestes brancas, como sinal de justiça, de pureza, de transformação, de salvação. E eles têm nas suas mãos palmas. É assim? Como é que está na sua versão aí? O que eles têm nas mãos? Folhas de palmeiras. Então isso daqui intriga um pouquinho. Fala assim, como assim? O pessoal está chegando no céu, milhões. A ecologia não vai gostar disso, né? São milhões de pessoas e elas têm palmeiras nas mãos. Folhas de palmeiras. Se é literal, não teria nenhum problema. Nenhum, zero de problema de entender isso aqui literal. Se for figurado, também não tem problema. Mas eu não tenho problema de ser literal. O que significa folhas de palmeiras? No mundo antigo, uma maneira de você saudar, de você manifestar alegria numa grande celebração, as pessoas pegavam folhas e abanavam. Na nossa cultura seria bandeirinhas. Então a pessoa vai num lugar onde tem muita gente, as pessoas pegam um monte de bandeirinha e ficam agitando. Quem já viu Olimpíadas antigas, né? No século passado, nas Olimpíadas de alguns países, as pessoas tinham bandeirinhas, iam lá e acenavam, em desfile cívico, não é? As pessoas ficam balançando bandeiras. Em Israel não tinha tecido, não era assim que funcionava. Então quando Jesus entra na entrada triunfal de Jerusalém, as pessoas estão com folhas de palmeiras agitando. O impacto visual daquilo era de uma grande celebração. Era como se fosse a extensão dos braços e as pessoas estão celebrando, estão alegres. Se fosse a Bíblia escrita hoje, nos nossos dias, talvez iam dizer, as pessoas estavam com o celular na mão, com luzinha, fazendo assim e tal, todas acenando. Mas é uma outra época. João não tinha como falar esse tipo de coisa. Estão entendendo? Então João está vendo o futuro e ele fala, as pessoas estão de brancos, mostrando a sua santidade. Elas estão felizes. O ambiente é marcado por alegria. Elas estão diante de Deus e elas estão comemorando. Há uma grande celebração ali. Verso 10 diz, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Um debate muito grande acontece aqui nesse versículo, porque quando fala que eles clamam em grande voz dizendo, eles estão gritando de forma uníssono. Todos estão falando na mesma língua. Tem alguma coisa estranha aqui? Eles de forma uníssona, no mesmo idioma, estão gritando ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Por que isso é estranho? Eles vieram da onde? Todos os povos, línguas, raças. E por que existem neste mundo línguas e principalmente a separação de línguas? Você sabe por que existe o inglês, o alemão, o mandarim, tudo isso aí? É porque lá atrás, quando Deus existia um único idioma, Deus falou para as pessoas, espalhem-se. Depois do dilúvio, Deus falou, espalhem-se e povoem a terra. As pessoas pensaram e falaram, não, nós não vamos nos espalhar. Não vamos. Eles se reuniram num único lugar chamado Babel. E eles começaram a edificar uma torre muito alta. O pensamento deles se por acaso vier outro dilúvio, errar é humano, mas persistir no erro é burrice. Então, se Deus mandar um outro dilúvio, o que a gente faz? A gente sobe na torre. Deus olhou e falou, olha, não é bom o intento do ser humano. O ser humano é brilhante. O homem antigo é um homem, o ser humano da antiguidade, ele é brilhante, extraordinariamente brilhante. Apaga da sua ideia os livros que mostram aquele homem fazendo uga-uga, carregando uma clava. Isso aí os que lembram de um desenho chamado Capitão Caverna, lembram desse desenho? Não faz assim que você vai falar da sua idade, mas tinha um desenho chamado Capitão Caverna.
As pessoas acham que o homem na antiguidade era assim. Meus irmãos, se você ler Gênesis 5, você vê os descendentes de Caim. O texto fala que alguns deles eram artífices e instrumentos cortantes, de ferro e bronze. Você sabe qual é o processo que tem que fazer para você pegar, achar um pedaço, né, do minério ali de ferro e transformar aquilo, é ferrite se eu não me engano, e transformar aquilo em ferro? É preciso aquecer a 1300 graus. É um processo extremamente complexo. Mas um dos filhos de Caim desenvolveu o processo. E mais, a Bíblia fala que ele desenvolveu armas de corte de bronze, que é mais complexo ainda. Você tem que fazer um processo a mais para chegar no bronze. Eram homens inteligentes. Se eu te der ferro e falar, faz aí uma moeda, só aquece para ela ficar redonda, como é que você produz 1300 graus? Você já pensou? Ah, pastor, põe no fogão da minha casa. Ah, por favor. Só vai rir de você. Se eu te der pegar um cano de PVC curtinho e der para você e falar, faça uma flauta, já tá lá, a estrutura tá redondinha, faça uma flauta. Você sabe onde furar? Qual a distância de cada furo para produzir a nota na escala correta? Tem alguém muito inteligente que olhou e pegou um artífice instrumento e falou, é o pai de todos os instrumentos de sopro. Ele foi lá, montou, fez a parte aqui da embocadura do instrumento e tal. Gente, é gente genial. Extraordinário o que eles fazem. Não são pessoas limitadas, são pessoas altamente capacitadas. E eles falaram, não vamos nos espalhar, vamos ficar nesse único prédio. E Deus falou, olha, não é bom o que eles estão fazendo, ninguém vai poder resistir, eles não vão ter freios na maldade deles. Então Deus confunde o idioma. E falou, vamos fazer com que eles não se comuniquem, porque eles não se comunicando, eu coloco freio nos intentos deles. Então tá lá todo mundo trabalhando, falando num único idioma, não sei qual é. Já me perguntaram, não me pergunte no final do culto que idioma Adão falava. Falaram que era português. Aí falaram que Adão falava português. Eu falei, nossa, por quê? Falou que demora, enfim, isso é bobagem. Segue aí. O que acontece é que os idiomas surgem. Tem alguém trabalhando na Torre de Babel e está falando, me dá o tijolo. Alguém passa o tijolo, me dá o betume. De repente, a pessoa vira para o lado e fala, me dá um tijolo. E sai um chalaturas, não sei o que lá. A pessoa começou a rir. Falou, ele ficou louco, tá bêbado. Porque ele estava falando no mesmo idioma. De repente, ele começa falando num idioma desconhecido. A pessoa que ouve o idioma desconhecido começa a rir. E como é que o ser humano é bom? Quando ele começa a rir de alguém, ele quer contar para os outros que a pessoa está falando diferente. Quando ela vira para falar, ela começa a falar em mandarim. E aquele edifício vira uma confusão, um caos. E o que acontece? Se todo mundo aqui, de repente, agora, sofresse o mesmo impacto e começasse a falar uma língua diferente, você se juntaria com quem? Então o Norberto levanta ali atrás da mão e fala assim, ó, português, quem fala? Assim que você identificar a língua, fala, meu Deus, o pessoal tá louco. Ali pelo menos tem uma coisa que eu conheço. O pessoal se agrupa. O outro se agrupa falando inglês e assim vai. Os grupos que se formaram foram embora. E as nações passam a existir. As etnias, os idiomas passam a existir. Então, o idioma é uma disciplina, é uma punição de Deus para refrear o mal. Mas agora eles chegaram no céu. E o mal terminou. O que acontece lá? E todos eles estão diante de Deus dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono. O que aconteceu? Eles simplesmente voltaram, eles eram de todas as etnias, línguas, raça e nação, mas chegou no céu? Já pensou chegar no céu tem intérprete? Fala, como você chama? Meu Deus, cadê? Não dá. Quando você chegar no céu, você vai falar um único idioma. Isso é bom ou ruim? Muito bom, né? Aí sim falaram que é português, no céu, não lá atrás. Eu perguntei por quê, disseram porque demora uma eternidade para aprender, que é muito complexo e tal. Então, não. Você vai chegar lá e você vai entender, fica tranquilo. Até você que não sabe gramática, você vai ficar muito bom. Vai chegar lá, tá tudo certo. Eles estão clamando em uma só voz e dizendo algo a Deus. Então aí aparece a soberania de Deus é manifesta por coisas que ele tem. E no texto é dito para nós o seguinte, aí está a figura, né, das pessoas acenando, palmeiras felizes, com roupas brancas. E o que é dito nessa frase reflete a primeira coisa que só Deus tem. No versículo 10 fala, ao nosso Deus,
aquele que se assenta no trono, que governa sobre todas, tudo, e ao Cordeiro, Jesus Cristo, pertencem o quê? Então você descobre nesse texto a primeira verdade sobre Deus. Dele, e só dele é a salvação. Ele dá a quem ele quer. Ele dá a que tribo quiser, a que idioma quiser, a que povo quiser. Durante muitos anos aqui neste mundo, pessoas de pele escura foram perseguidas porque foram ditas, estão debaixo de maldição. Deus não vai alcançá-las, Deus não vai abençoá-las. Isso é uma tolice muito grande, porque em relação à salvação, você descobre que Deus é o autor da salvação, e não só o autor, você descobre que Deus é o consumador. É Ele quem dá a salvação e é Ele quem confirma e salva. Ele salva a quem Ele deu. Isso é muito importante. Deus não dá salvação para quem Ele não vai salvar. Talvez isso coloque você em conflito. Salvação não é o anúncio do evangelho. Estou falando de ele realmente transformar o coração. Ele é o autor. É ele que entra no coração. Pessoas sentadas aqui, pessoas nos assistindo à distância. E a salvação é uma obra tão poderosa. É muito comum as pessoas dizerem assim, a Igreja Batista é uma igreja que não tem milagres. Ou as igrejas tradicionais, é uma igreja que não tem milagres. Eu gosto daquelas igrejas que acontece milagre o culto inteiro. E começa a cair pó de ouro. Pó de ouro é uma coisa que acontecia na antiguidade. Dente de ouro, não sei quantos pegaram essa época que as pessoas vinham para a igreja e falavam assim, olha, eu tô com dente de ouro. Ficava na porta, abrindo a boca para todo mundo passar e olhar o dente de ouro. E, gente, isso é loucura. E as pessoas acham que isso é milagres. Deus é um Deus que faz milagres, sim. Ele cura, ele faz paralíticos andarem hoje, resolve uma de surdez, cegueira, ele faz tudo isso. Aliás, nós oramos, todas as terças-feiras, nós oramos por milagres, pedimos pela cura de pessoas, por saúde, por transformação. Isso é milagre. Mas o maior milagre é o milagre que acontece sem ninguém perceber. O mais poderoso milagre do universo. Ele acontece muitas vezes na sua frente, sem que Deus manifeste glória. Alguém entrou na igreja, veio a um culto, o destino da pessoa era o inferno, perdida, em rebelião contra Deus. Mas naquele culto, o Espírito Santo tocou e chamou a pessoa à salvação. Falou, hoje. E lá dentro a pessoa fala, eu creio, Senhor, salva-me. Quando ela faz isso, não muda a cor dos olhos, o cabelo não muda, ela não treme na sua frente, nada disso. Ela entra perdida e sai salva. Isso é poder. Esse é o verdadeiro milagre. É o milagre que acontece de forma silenciosa. E Deus trabalha assim. Quando ele falou do reino de Deus, ele falou o reino de Deus é como fermento. É o único texto na Bíblia que apresenta o fermento como uma coisa boa. O resto é tudo falando de coisa ruim. Mas fala de um reino de Deus ser como fermento. As irmãs que estão aqui, os homens que cozinham, quando você põe o fermento na massa, qual é o cheiro do fermento? Tem cheiro? Ele faz barulho lá quando ele está lá, começa a estourar alguma coisa? Faz barulho? Não. Qual é a cor quando você joga o fermento na massa? Ele é invisível, inodoro, não produz som, mas a massa começa a ser transformada. Deus, a Bíblia fala que o vento, lá quando Jesus conversa com Nicodemos, fala que o Espírito Santo é como o vento, ele sopra onde quer. Então ele salva aqui, como ele salva nos lugares mais inusitados. E é por isso que o texto diz, ao Senhor pertencem a salvação. Então quando você pregar o evangelho para alguém, e a pessoa fala, eu não quero, eu não concordo, você olha e diz, ao Senhor pertence a salvação. Anos atrás, nessa cidade, eu fui visitar uma pessoa que não é crente, não é convertido. E entrei na casa, ele abriu a porta, eu entrei na casa. Quando eu entrei na casa, haviam pessoas fumando maconha no espaço. Não era a pessoa que me convidou, mas eu entrei, haviam pessoas sentadas num ambiente fumando maconha. E a pessoa estava perguntando para mim coisas sobre o evangelho. E na conversa com o evangelho ele falou, vamos entrar, você pode me explicar? E eu entrei e fui surpreendido por essa cena. Fiquei à parte com ele falando algumas coisas, explicando para ele sobre a salvação em Cristo. E eu notei que na porta da geladeira dele haviam muitas assinaturas, muitos dizeres, muitas frases. As pessoas escreviam muitas coisas. E eu falei assim, olha, eu gostaria de conversar com você numa outra oportunidade, outro dia. E ele falou, mas antes de sair, você pode assinar a minha geladeira? Falei, pedido estranho, né? Falei, assino. Ele me deu uma caneta,
Eu fui até a porta da geladeira e vi que havia bem na frente, aqui na parte onde tem um congelador, uma parte branca muito grande. Eu falei, posso escrever aqui? Pode? Ele falou, e que tamanho? Ele falou, o tamanho que você quiser. Eu delineei, fiz um quadro, um retângulo bem grande, e eu escrevi assim: a pergunta mais importante do mundo encontra-se em Marcos 1,17. E devolvi para ele. E ele falou, o que diz lá? Ele falou, não vai falar? Não. A pergunta mais importante do mundo encontra-se em Marcos. Já estão procurando, já tem gente já procurando. Ah, o pessoal é curioso, né? A pergunta mais importante do mundo encontra-se em Marcos 1,17. Que é a pergunta que o jovem rico faz para Jesus, falando, Senhor, que farei para ter a vida eterna? E eu disse, quando você responder essa pergunta, o dia que essa pergunta for respondida, a sua vida vai mudar de um jeito como você nunca viu. E ele falou, mas eu não tenho Bíblia. Eu falei, eu vou trazer a Bíblia para você aqui. E eu comprei uma Bíblia e levei para ele. Falei, Tó, não vai falar o que diz? Não, você vai ler. Não sei o desfecho da história, não sei o que vai acontecer, mas vou ficar muito alegre se naquele dia ele gritar, sou eu da geladeira, lembra? Eu não sei para quem você pregou, não sei como você pregou. Conheci muitas pessoas que evangelizavam deixando folhetos na mesa. Conheci pessoas nessa cidade, há muito tempo atrás, quando existia o orelhão. Alguns não sabem, nem não têm a menor ideia do que é isso. A pessoa deixava e passava em cada orelhão da cidade, deixava folhetos, grudava na lateral. Conheci pessoas que evangelizavam outros do pedágio. A pessoa dava algo a mais e falava, fica para você, e deixava um folheto. A pessoa fica na cabine lendo. Milhares e milhares de pessoas hoje já são impactadas. O que será no pior momento da história, quando Deus enviar muitos missionários e a salvação e Deus começar a recolher aos milhares? Olhe para o Senhor e diga, Senhor, continua me usando na história. Mas se as pessoas para quem eu prego não se converterem, ao Senhor pertence a salvação. E eu quero tranquilizar você que é pai, que olha para o seu filho e fala, meu filho não chegou lá. Você precisa descansar em Deus. As minhas filhas são convertidas hoje, mas quando elas não eram, eu lembro um dia a Isa falou para mim assim, e se Deus nos levar, o que vai ser delas? Então eu sentava à noite nas devocionais, uma poltrona entre as camas, e eu falava para elas sobre a salvação. A Stephanie, muito pequena ainda para entender certas coisas, a Samara começou a ficar apavorada. Mas pai, e se vocês forem e eu ficar? Eu falei, você não precisa ficar. A Bíblia diz que todo salvo vai. A Samara aflita com a salvação. E a Stephanie? Stephanie roncando. Você tem que saber. Estou preocupado com nada disso. E a Isa falou para mim assim, mas e a Stephanie? E se a Stephanie não se converter e acontecer, por acaso, de Deus buscar a sua igreja, arrebatar a igreja, levar ela embora e ela ficar aqui? Não dá tempo de despedir, não dá tempo de falar nada. Então eu bati um prego, quem for na minha casa vai ter a oportunidade de ver, o prego tá lá. Bati um prego no lado da porta, pendurei a chave e falei, filha, se um dia você acordar, não é bom falar isso, né? Se um dia você acordar e nós tivermos sumido, pega essa chave e procura ajuda. E expliquei para ela por que isso poderia acontecer. E eu disse assim, eu não posso salvar você. Nascer numa casa em que o pai é pastor é um privilégio, mas isso não significa salvação. Você precisa crer em Cristo. E há muitos pais que ficam angustiados com isso. E durante anos eu preguei para elas. Mas são textos como esse que vêm e tranquilizam o coração dizendo, ao Senhor pertence a salvação. E Ele dá para quem Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer. Ele não precisa da sua habilidade, ele precisa que você seja obediente e pregue. Faça isso. Que dia glorioso será isso quando vai acontecer. Deus é o autor e consumidor da fé, consumador da fé. Ele decide quem é salvo, quem salva, ele decide como salva, ele decide quanto salva e ele também fala quando salva. Tudo isso está na sua administração. Se é pouco, se é muito, eu queria que fosse mais. A ele pertence a salvação.
Se ele vai salvar muitos de uma nação e poucos de outra, pertence a ele. Se ele vai salvar uma nação e a nação vizinha não, pertence a ele. É isso, assim que funciona. Nós precisamos agradecer e não questioná-lo, mas agradecer, obrigado porque eu sou salvo. É assim que funciona. Você é salvo, agradeça a ele e continue servindo. Existe um segundo aspecto que pertence só a Deus. O texto diz assim: e clamavam em grande voz. Quem é que está dizendo isso? As pessoas que estão chegando no céu. Não é a igreja que está lá, não é a igreja, são as pessoas que estão chegando. Quando eles disseram isso, agradeceram a Deus, o versículo 11 fala assim: e todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono. Isso aqui deve ser fantástico. Não fala de alguns, fala de todos os anjos de Deus. Eles estavam em pé ao redor, rodeando o trono de Deus. E a Bíblia fala de centenas de milhares. É uma visão muito, muito específica, muito gloriosa. E o texto fala que os anjos em pé, eles estavam rodeando o trono, os anjos estavam rodeando os anciãos, que aqui é a igreja, já falei isso para vocês sobre isso, e os 4 seres viventes, aqueles 4 anjos que estão muito próximos de Deus. E ante ao trono, os anjos prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Agora você está tendo uma adoração angelical. As pessoas disseram, ao Senhor pertence a salvação. Os anjos que estavam em pé, ao ouvir isso, eles se curvam e todos os anjos colocam o rosto em terra, levam o rosto ao chão e adoraram a Deus dizendo, amém. Você está vendo aqui uma adoração angelical. Os anjos estão dizendo amém ao que os homens que vieram, homens e mulheres da tribulação, estão dizendo. Ao Senhor pertence a salvação. E os anjos disseram amém, é isso mesmo. E mais, os anjos dizem amém. Verso 12 fala, não é só isso que pertence a Deus. E os anjos complementam e falam, a Deus pertence o louvor, a glória, a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força pelos séculos dos séculos. Amém. Então os anjos falam 2 vezes. Eles vão trazer 7 características, 7 elogios a Deus. É uma oração sétupla. Então eles vão dizer, a Deus pertence tudo isso. Porque os seres humanos só falaram, Senhor, Tu é a salvação. E os anjos falam, não é só isso não. A Ele pertence o louvor, tal, tal, tal. E ele vai falando tudo isso. Então veja, a Deus pertence também a adoração. Só a Ele. Deus é o dono da salvação. Deus é o merecedor da salvação, da adoração. É errado quando você olha para pessoas que estão adorando algo que não é Deus. Se você quiser distinguir o que é Deus ou não, um dos aspectos muito claro é a adoração. Muitas pessoas adoram coisas, há pessoas que adoram dinheiro, há pessoas que adoram imagens de escultura, há pessoas que adoram, e aí você põe o que você quiser. Mas só Deus é digno de adoração. E os anjos reconhecem isso. E os anjos se curvam diante de Deus. Todos os anjos estavam em pé. E aí você vê na oração angelical esses 2 améns como um sanduíche. Seja dessa forma. Que Deus seja louvado por isso. Eu não vou passar por essas palavras. Eu poderia parar. E aí só que daí eu teria que ficar cada domingo explicando por que eles estão dizendo. A Deus pertence o louvor. De passagem, tem muita coisa, muita carne aqui. Mas eu quero que você entenda, quando você vem à igreja e você fala assim, hoje eu não quero cantar. Irmão, você não entendeu nada. A Deus pertence o louvor, é dele, é direito dele, você precisa louvá-lo. A palavra grega para louvor é a palavra eulogeo, é a palavra que dá origem à nossa língua de elogio. Deus precisa ser bendito na sua boca. Louvor não é quando você canta. O louvor, quando você canta, o cantar é uma parte disso. Mas quando você levanta de manhã e fala, bendito seja o Senhor que me deu o descanso dessa noite. E você está dirigindo, bendito seja o Senhor que me deu esse livramento. Graças ao Senhor. Senhor, o Senhor é bom, meus filhos chegaram, está tudo bem. Deus, obrigado porque eu pedi a resposta para isso e chegou. Deus é digno do louvor. Os crentes não sabem mais o que é isso. Há muitos crentes que só praguejam. E os anjos estão dizendo, Deus não é só salvação que pertence a Ele, pertence a Ele também o louvor. Use a sua boca, use a sua vida, use os seus bens para que Deus seja elogiado. O próprio Jesus diz assim, quando vai ensinar na oração, ele fala assim, olha, que as vossas obras
a vossa vida, a vossa atitude, tudo que vocês fazem, brilhem diante dos homens e eles elogiem a Deus. Deus seja glorificado. Pergunta a você, o mundo louva a Deus quando vê você no trânsito? O mundo louva a Deus quando você presta serviço para Ele. O seu patrão se alegra, fala assim, bendito seja Deus. Olha, louvado seja Deus por ter alguém que faz isso. Nós devemos ser razão de louvor, mas muitos crentes são razão de chacota. As pessoas vivem nesse mundo e Deus não é elogiado, Deus é zombado. É uma tristeza, eu recebo muitos vídeos de pessoas mostrando na igreja, de gente subindo na parede, gente caindo, gente pulando, gente dançando, gente a unção da metralhadora, e joga a Bíblia e grita, não sei o quê. E talvez naquela hora você olha e acha aquilo engraçado, mas sabe o que acontece com o nome de Deus quando isso é divulgado? Motivo de piada. Há pastores que vêm ao púlpito, em vez de pregar a palavra de Deus, ficam fazendo piada. A igreja ri. E sai do culto, a pessoa fala, nossa, que pastor cheio de graça, alegre, como ele anima as pessoas. O púlpito não é um lugar para palhaçada, não é um lugar para ter um bufão. Púlpito, a palavra de Deus, é um lugar para você trovejar a palavra de Deus, para chacoalhar as pessoas, para confortar, para salvar, para encorajar. Mas as pessoas acham que Deus é uma piada, porque os crentes, principalmente os crentes do Brasil, fazem Deus ser motivo de piada. Eu confio em Deus, mas a primeira chance que tem, envergonha o nome do Senhor, emporcalha o nome do Senhor. Eu não posso passar por cada palavra. Se eu pegar em cada palavra aqui, cada palavra é um domingo. A gente não termina um livro como esse. A Deus pertence o louvor, a Deus pertence toda a glória, a Ele, não a você. Quando você faz uma coisa boa, a Deus pertence a glória. Quando você fizer algo extraordinário, seja humilde e fala, Senhor, obrigado. Foi o Senhor que me usou. Glória ao teu nome. Olha, isso que você fez é maravilhoso. Glória ao nome do Senhor, Ele que me capacitou. Seja a Ele toda a glória. Aprenda a fazer isso. O texto diz, não só a glória, mas a Ele pertence a sabedoria. Os crentes querem dar palpite em como Deus está dirigindo as suas vidas. Já fez isso? Porque eu já fiz. Senhor, esse jeito tem um caminho melhor. Senhor, o senhor tem certeza? Já falou isso para Deus? Tem certeza que isso é o melhor? É piada. A gente chega numa encruzilhada, num momento difícil da vida, e a gente esquece que a Deus pertence a sabedoria. Ele diz, discipline, eduque seus filhos, se necessário, com algum grau de força física, com sabedoria, com moderação. As pessoas dizem, não, o mundo mudou, Deus é o dono da sabedoria. Ele fala, use o seu dinheiro dessa forma. A pessoa fala, tem certeza? Deus é o dono da sabedoria. Trate a sua esposa, o seu marido dessa forma. Vivam em comunidade assim. Use o seu tempo dessa forma. Faça isso. Não deixe de congregar, não deixe de estar na igreja, não deixe de orar, não deixe de suprir a igreja. E as pessoas falam, será que é o melhor? A Deus pertence a sabedoria. Enquanto você não entender, enquanto nós não entendemos que a sabedoria dele, curve-se diante dele e fala, Deus, eu não entendo. Não tem problema nenhum de dizer para Deus, eu não entendo. É até bonito falar, eu não entendo o que o Senhor está fazendo. Não faz nenhum sentido. Senhor, no meu ponto de vista é um absurdo. Mas eu vou seguir no caminho que o Senhor está apontando, porque o Senhor é sábio. Confia no Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento, e não te estribes, não te apoie na tua cabeça. Confia nele. A ele pertence a salvação. Os anjos que estão dizendo isso. A ele pertence as ações de graça. Os crentes precisam agradecer a Deus. E gratidão, ações de graça, render graças a Deus, não é só quando você recebe coisa boa. Não é. Senhor, o ciclo aqui na onde eu estou nessa empresa se encerrou. Eu fui mandado embora. Então eu vou amaldiçoar a Deus porque eu perdi o emprego? Eu vou amaldiçoar a Deus, vou reclamar. Eu não consigo dar graças a Deus. Eu não consigo agradecer a Deus porque entendo que Ele está no controle de tudo. Os crentes precisam saber o que é dar ação de graças. Às vezes damos a oportunidade. Alguém quer compartilhar uma bênção? Os crentes ficam assim, será? O que eu vou falar? Nós precisamos... Os anjos que estão dizendo isso, eles estão com o rosto curvado no chão. E eles se curvaram no chão. Deus está calado no trono porque os salvos da tribulação disseram, a ele pertence a salvação. Os anjos falaram amém. Mas não é só isso. A ele pertence tudo isso daqui mais.
É só Ele que merece ação de graças. E a honra, e o poder, e a força sejam ao nosso Deus por quanto tempo? Pelos séculos dos séculos. E os anjos estão dizendo amém. Naquele dia, isso que você está vendo aqui é um spoiler. Estou contando para você o que vai acontecer. João está contando. Eu vou estar lá, espero que você pela fé esteja. Você vai olhar isso. Você vai ficar olhando os anjos curvados neste momento, você vai ficar em pé. Olha, são todos os anjos se curvando. O que você vai dizer? Você vai falar, nossa, eu nunca dei ação de graças, nunca louvei a Deus, né? Como é que faz isso para louvar a Deus? Meus irmãos, vivam uma vida na qual Deus seja honrado em cada coisa que você fizer. Porque assim Ele vai receber a adoração. O último aspecto desse texto é o texto que fala da próxima verdade. O versículo 13 diz, então um dos anciãos tomou a palavra. O texto, a conotação que dá é que um ancião, que representa a igreja, se aproxima de João e fala, ei João, ei apóstolo, quem são essas pessoas que estão vestidas de branco, que você não sabe o número? Pergunta interessante para fazer para João, né? Você é apóstolo, João. Você está aqui no céu, já que você está escrevendo, a pergunta é feita de forma retórica para que João pudesse escrever para nós quem são. João não sabia. Se João não sabia quem eles são, quem eles eram, não é a igreja. Seria estranho João estar olhando e falar, quem são esses? O anjo fala, é a igreja. E João fala, não, eu não sabia. João não sabe justamente porque não é a igreja. E a forma como a língua grega escreve isso, João olha para isso e fala, respondi-lhe eu, verso 14, meu Senhor, tu sabes. Eu não sei. Eu não sei quem são eles. Quem são? E aí então a pessoa representando a igreja responde, estes, então ele me disse, são estes o que vem. Na minha versão está vem. Quem tem outro verbo aí? Vieram. Quem mais? Tem outra. Vem e vieram, são essas duas? Vieram da grande tribulação, vieram da ideia assim, ó, esses são os que vieram, acabou o número de pessoas, todos que estão aqui vieram de lá. Tem vindo. Qual que é, Maurício? NVI em inglês. A NVI em inglês traduziu exatamente o particípio na língua grega que fala assim, esses são os que têm vindo. O que significa têm vindo? Ó, quem são esses? Esses são os que estão vindo de lá. E vai chegando pessoas, uma multidão que não pode contar. Por que não é os que já vieram, mas é os que têm vindo? Porque lá na Terra, o anticristo ainda está matando pessoas. E vai chegar mais gente. Então quem são esses? Esses são os que estão vindo e está chegando gente. Milhares e milhares está chegando no céu. Essa é a ideia aqui. E ele diz mais. Esses são os que têm vindo da grande tribulação. E aí é dito para eles, essas pessoas lavaram as vestiduras e alvejaram-as no sangue, tornaram-as brancas no sangue do cordeiro. Claro que aqui é uma figura de linguagem, não é que elas pegaram lavar a roupa no sangue. Porque se você pegar uma roupa branca e pôr no sangue, o que acontece com a roupa? Ela vai ficar avermelhada, rosada no máximo. Então, quando ele está falando aqui, ele está falando assim, essas pessoas, elas se purificaram, elas se tornaram puras por meio do sangue do cordeiro, pela fé nele. Elas estão chegando aqui porque elas foram purificadas, alvejadas pelo que Cristo fez. Elas foram limpas. E aí o texto fala, essa é a razão porque elas se acham diante do trono e o servem dia e noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. A última parte do texto diz assim, do Senhor pertence a salvação, do Senhor pertence a adoração e por fim do Senhor pertence a retribuição. Deus é o único que pode retribuir adequadamente aos seus servos, ao seu povo. Deus tem poder. Lembra que ele acabou de falar poder e a força? Ele pode retribuir ao seu povo. Como é que ele retribui? Versículo 15 traz um pouco de espinho aí quando ele fala assim, essas pessoas são os que servem a Deus dia e noite no seu santuário. Qual é o problema aqui? O que não tem no céu? No céu não tem dia e não tem? Então como é que eles estão servindo dia e noite? Como assim? Tá tendo sol no céu? Agora de dia, agora de noite eles estão lá? Não. Então isso aqui
parte do que está sendo dito aqui é algo que vai se estender para o que é chamado reino milenário. Eu preciso de mais tempo à frente para falar sobre isso. Mas no milênio, o santuário de Deus vai ser colocado nessa terra, vai ser reconstruído. E há um grupo de pessoas que vão ter uma função sacerdotal. E elas vão servir a Deus dia e noite. Os sacerdotes funcionavam em ciclos. Eles trabalhavam. Parece apontar para o que eles vão fazer quando Jesus voltar. Essas pessoas que foram martirizadas serão instrumentos, elas vão servir. Todos nós, salvos, vão servir a Deus. Mas existem pessoas que vão servir em funções diferentes. E Deus diz, essas pessoas que foram martirizadas pelo meu nome, elas vão servir dia e noite no meu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Estender um tabernáculo é uma palavra também complexa. Como é que está, Maurício, na NVI? Estender tabernáculo. Versículo 15. Final do versículo 15. Alguém tem outra palavra para estender tabernáculo? Servem ao seu trono. Não tem tabernáculo. Estenderá sua tenda. O tabernáculo aqui realmente era isso. O que é estender o tabernáculo sobre alguém? Você tem alguém que está desabrigado. O tabernáculo era uma casa feita de tenda. Então você tem pessoas que estão desabrigadas por alguma razão. E Deus fala assim, olha, eu vou estender sobre vocês o meu tabernáculo, ou seja, eu vou cobrir vocês, eu vou dar para vocês abrigo. Estender o tabernáculo significa dar proteção. Se tem alguém do lado de fora da sua casa sentado na calçada, e você fala assim, eu vou estender sobre ele um telhado, eu vou estender o meu teto, você vai colocar ele debaixo do meu teto, isso é estender o tabernáculo. Deus está dizendo, eu vou dar para essas pessoas um abrigo especial. Eu vou cuidar dessas pessoas que foram martirizadas aqui. Aqueles que sofreram muito aqui vão receber o privilégio de estarem mais próximos. Isso é proximidade. Todos os desdobramentos é difícil. Você pode mudar para Brasília. Não sei se vai gostar, se você gostaria hoje, né? Mas se você mudasse para Brasília, por exemplo, uma coisa é você morar em Brasília. Você pode dizer assim, olha, eu moro perto do Palácio do Presidente. Ok? Você está morando mais perto do que os paulistas moram. Outros podem dizer assim, você mora perto? Eu moro no Palácio do Alvorada. Ou outros vão dizer assim, eu sirvo dentro do Palácio da Alvorada. Eu moro aqui, eu sou um servo aqui dentro. Isso demonstra o quê? Proximidade, privilégio. Então Deus está dizendo assim, olha, eu vou estender sobre certas pessoas um privilégio de servirem de maneira mais próxima. Não é amá-los mais, mas é dar funções diferentes. O verso termina, desculpa, eu não coloquei ali o texto. Diz assim, o verso termina dizendo o seguinte, dessas pessoas que estão chegando aos milhares no céu. Elas jamais terão fome. Nunca mais terão sede. Não cairá sobre elas o sol e nem ardor algum. Isso aqui é interessante porque parece apontar para o tipo de martírio que elas sofreram. O texto fala assim, eu sei o que vocês passaram, mas eu quero que vocês saibam, nunca mais vocês sentirão fome. Talvez, durante o período da tribulação, muitas pessoas vão ser mortas por meio da fome. E não é a fome de escassez de comida. É colocar pessoas para morrer de fome. Isso já aconteceu na história? Onde foi em que milhares de pessoas morreram de fome? Foram colocadas em lugar para morrer de fome? No Holocausto. As pessoas morriam de fome. Elas eram colocadas no lugar e elas não sobreviviam, não aguentavam. Quando os aliados chegaram para libertar, as pessoas estavam completamente esqueléticas. Algumas pessoas morreram por comer. Sabiam disso? Elas não estavam tanto tempo sem comer, quando deram comida, elas não resistiram e morreram. Durante a tribulação, o anticristo vai impor uma crueldade, não só o anticristo, mas os seus servos, o mundo inteiro, vai perseguir essas pessoas. E algumas pessoas serão mortas pela fome. Então Deus diz assim, eu quero que vocês saibam, eu sei o que aconteceu. Nunca mais vocês terão fome. Vocês também nunca mais terão sede. Há pessoas que vão morrer por sede. Uma das práticas muito comum, por exemplo, do califado islâmico, quando o Estado Islâmico espalhou os seus tentáculos sobre a região ali do Oriente, a Síria e toda essa parte ali para cima do Irã,
califado impôs mortes extremamente cruéis. Mortes que ainda circulam pela internet. Mesmo que eles tentam tirar, não tem como esconder. Diversas pessoas eram vestidas com uma roupa laranja, um macacão laranja, os que seriam executados, e eles eram colocados em gaiolas. E essas gaiolas ficavam no sol. A pessoa ficava como um animal dentro dali. E ela estava com fome. E eles falaram, não. E a pessoa começava então a padecer sede. E eles não davam água. E essas pessoas, diversas delas morriam de sede. Mas o pior tipo de morte não era o empregado pela sede ou pela fome. O fato de elas ficarem expostas ao tempo, ao rigoroso sol daquela região, eles produziam grandes feridas no rosto. Os ferimentos machucados eram severos. Não tinha como escapar disso. E o texto fala assim, olha, nunca mais cairá sobre eles o sol. Porque qual é o problema do sol cair? Há pessoas aqui no nosso contexto que vai até para a praia pegar sol. Há pessoas que vão num lugar e falam, eu quero pegar um pouco de sol. Jesus diz para essas pessoas, nunca mais vocês vão ter fome, porque vocês morreram de fome. Nunca mais vocês terão sede, porque eu sei que vocês morreram dessa forma. Nunca mais o sol produzirá nenhum dano sobre vocês, porque eu sei o que aconteceu. Vocês foram expostos a requintes de crueldade, pelo tipo de morte que foi aplicada a vocês. E ele termina dizendo assim, e nem cairá sobre vocês ardor algum. Que é isso? As pessoas, durante esse período, vão ser queimadas vivas. Isso já aconteceu na história? Já aconteceu aos milhares. Era uma das formas que eles gostavam mais de matar os seguidores de Deus, era queimando-os. Não só a Inquisição Romana, mas em todos os lugares você vê de novo, mesmo quem já viu esses vídeos na internet, gaiolas feitas pelo Estado Islâmico, pessoas penduradas, de barriga para baixo, penduradas pelo pé e pelo pescoço. Eles acendiam brasa embaixo. Não colocavam fogo, colocavam brasa, para a pessoa assar viva. E o texto fala assim, nunca mais vocês terão fome. Nunca mais vocês terão sede, nem o sol cairá sobre vocês para ferir vocês, e nem ardor algum, nem fogo nenhum tocará vocês. Por quê? Porque eu estou estendendo sobre vocês o meu tabernáculo. Eu sou Deus que retribuo. Eu sou Deus que cuido. Eu podia livrar vocês lá, mas eu não quis. A mim pertence a salvação. A mim pertence a adoração. Mas nunca se esqueça que eu sou aquele que retribui os meus servos pela bondade deles e vou retribuir ao mundo pela crueldade deles. Então, quando você lê o restante do livro de Apocalipse e fala, nossa, Deus está sendo muito rigoroso, Deus é um Deus que retribui. O salário do pecado é o quê? Então, quem trabalha no pecado merece o quê? Morrer. E ele fará isso. O texto termina, o último verso, dizendo assim, nunca mais cairá nada disso sobre eles, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono as apacentará. E aí você tem os benefícios lindos dos salvos da tribulação. Jesus vai apacentar. Apacentar é uma figura pastoral. O Senhor vai conduzir, vai liderar, vai cuidar, vai guiar. E aí o próprio texto fala, vai apacentar e guiar a fontes de água da vida. E o texto mais conhecido aí, quando você lê esses textos de Apocalipse, fala assim, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Queridos, eu não sei qual é a forma pela qual você sofre, mas em cada um dos aspectos que esse texto mostrou, ele mostra pessoas trabalhando, se envolvendo. Eu anotei várias coisas aí. Deus vai dar abrigo, que eles estarão no tabernáculo. Vai dar serviço, porque eles vão adorar dia e noite, vão servir dia e noite. Dará abrigo, porque estenderá sobre eles o tabernáculo. Isso é sinal de proximidade. Deus vai saciá-los, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Deus vai dar satisfação. Vocês nunca mais terão falta de nada. Deus dará proteção, o sol não queimará, o fogo não atingirá. Eu vou proteger vocês. Deus trará alívio, vocês não vão mais passar por sofrimento. E por fim, Deus dará cuidado. Não sei se tem mais um ali. Orientação, ele guiará as águas tranquilas e por fim o consolo eterno. A parte mais bonita desse texto é que fala que Deus enxugará toda lágrima. Quero que você termine lembrando disso. Enquanto você está aqui, as lágrimas vão existir.
Você pode ser o melhor crente, a pessoa mais fiel. Lágrimas vão existir. É um mundo de dor. É um mundo difícil. Então, quando você chora, você não pense que Deus não sabe. Ele está dizendo assim, um dia, para os crentes e para as pessoas da tribulação, um dia, chegará o dia em que eu vou secar as lágrimas e nunca mais haverá lágrima nos seus olhos. Mas eu quero chorar de alegria. Não, eu vou secar. Nem de alegria você vai chorar. Chega. Dizem que a lágrima é o sangue da alma. Quando você corta o seu corpo, o sangue é vermelho. E a alma, quando ela é ferida, ela chora. As pessoas não sabem explicar. Por que quando você está triste, sai lágrima, sai água do seu olho? Que relação é essa? Você está profundamente abatido e começa a sair água do seu olho. Podia fazer qualquer outra coisa. A Cláudia sabe muito bem o que é isso, né, Cláudia? A Cláudia derrama litros de água por dia. Tá até chorando, tá emocionado só de eu falar. Tô falando coisas boas. Deus vai curar as suas feridas. É por isso que vale a pena andar com Ele. Eu preciso terminar, queridos. As aplicações são simples. A salvação pertence a Deus, portanto, peça para Ele que dê a você, caso você não tenha, ou a quem você ama. Peça a Ele. Você não é salvo? Fala, Senhor, salva-me. Se você é salvo, ore para que Ele dê salvação a quem você ama e que vocês têm evangelizado. Outro aspecto importante na aplicação é, um dia, haverá uma grande reunião no céu. Será um momento de grande adoração e alegria. Olha como eu anseio por esse dia. Sim, é o encontro dos salvos com Jesus e o reencontro dos salvos com outros salvos, que já partiram daqui. Adore ao Senhor por isso, por o Senhor lhe prometer isso. Queridos, eu não sei o que você vai fazer no céu quando você chegar. Vai correr direto para Jesus para abraçar Ele? Ou você vai procurar aquelas pessoas que já partiram que você ama e fala, não dá nem, você fala, eu não sei o que fazer, é tanta alegria. Mas essa reunião vai acontecer. Então, se você está aqui, você é um salvo pela graça. Pode esperar. Isso vai chegar. Pode ser difícil aqui, vai ser. Mas vai chegar esse dia de grande reunião e alegria. E por fim, se Deus irá enxugar as lágrimas é porque aqui elas existem. A vida aqui não será fácil. Não chegamos ao céu. Aqui sofremos, aqui sentiremos dor e choraremos. Mas um dia o Senhor enxugará toda lágrima. E então não haverá mais tristeza, não haverá luto, dor, fome, separação. Tenha esperança. Tenha esperança. Você não vai mais dizer adeus às pessoas que você ama. Não é alegre isso? Não é pensar? Aqui a gente chora, a gente se despede de pessoas. Mas um dia, nunca mais isso acontecerá. Que Deus ajude você a fazer parte do grupo que vai primeiro, a igreja. Mas se você ficar por alguma razão, ainda há esperança para você. E eu espero que a salvação te alcance, mesmo depois que a igreja for embora. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós queremos reconhecer a sua bondade e sua salvação. A ti, Senhor, pertence a salvação pelos séculos dos séculos. O louvor, a honra, a sabedoria, a ação de graças, tudo é seu. Nos ajuda enquanto estamos aqui. Nos ajuda a colocarmos no Senhor a nossa esperança. Os que estão aqui que choram por causa de problemas que passam, choram por causa de perseguição, choram por saudade, choram porque enfrentam algum tipo de luta específica. Ah, Senhor, vai chegar o dia que o Senhor vai enxugar a lágrima do seu povo. Nos ajuda a não perder o foco. Nos ajuda a não deixar que as lágrimas façam com que venhamos a nos desviar. Esperança, fé, amor. Enche-nos disso, Deus, enquanto servimos e esperamos esse grande e precioso dia dessa reunião. Louvado seja o Senhor, e se há alguém aqui nessa noite que não te conhece ou vai nos assistir e não é salvo, ainda é tempo de oportunidade. Que a pessoa possa confessar os seus pecados, pedir perdão em Cristo Jesus e então escapar do que vem pela frente. As portas da salvação ainda estão abertas. Salva quem o Senhor quer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos terminar o nosso culto com essa canção.
ao nosso Deus que se assenta